Como é que você descreve essa imagem? Ela te assusta? Você tem medo dela? Como uma animação tão inocente pode ser tão assustadora? Ou será que ela é tão inocente assim? No vídeo de hoje eu vou contar a história do Yuri Norstein, o criador dessa animação em inúmeras animações, que é considerado um dos maiores animadores da história, com suas obras cheias de poesia visual e profundidade emocional. Ele criou um estilo único que ainda ressoa no mundo da animação. Hoje vamos explorar a vida, o legado e as criações inesquecíveis desse gênio da animação. Yuri Norstein nasceu em 15 de setembro de 1941 em Moscou, na Rússia, durante a Segunda Guerra. Sua infância foi marcada por dificuldades, mas também por uma intensa imaginação, que o levou a se interessar pela arte e pela animação. Em 1961, ele começou a trabalhar no estúdio de animação Swiss Multifilm. E assim, a sua carreira tomou forma. Então, Norstein não apenas dirigiu alguma das mais influentes animações, curta-metragens da história, mas também ajudou a definir uma linguagem artística no século XX. Então, como falei, ele começou na Swiss Film, que foi um dos estúdios de animação mais importantes da União Soviética, onde ele trabalhou como animador assistente, antes de começar a dirigir seus próprios filmes. Então, vamos tentar definir mais o estilo visual dele. Tem um estilo artesanal muito único, e ele é famoso por isso. Ele utiliza uma técnica de animação com camadas de vidro, onde cada elemento é colocado em diferentes níveis, criando profundidade e textura. E raramente você vê isso em animações tradicionais. A atenção aos detalhes, o uso das luzes e sombras e o movimento fluido dão às suas animações uma qualidade quase tridimensional, como se fossem pinturas em movimento. Então, uma das marcas registradas de Norstein é esse uso de múltiplas camadas de vidro para criar essa profundidade. Então esse método permite diferentes partes da cena se movam de uma maneira independente, o que dá essa sensação única de espaço. Então vamos para a primeira animação aqui. Então esse filme de 11 minutos narra a história de um pequeno ouriço que, ao caminhar para encontrar seu amigo, se perde a um denso nevoeiro. E ao longo do caminho, ele encontra figuras misteriosas e estranhas, criando uma atmosfera de mistério e contemplação. A simplicidade da trama esconde uma riqueza de significados filosóficos e psicológicos. Por isso, Nevoeiro é amplamente considerado uma obra-prima da animação mundial e foi nomeado o melhor filme de animação de todos os tempos em um festival internacional, Tóquio, em 2003. Então vamos lá, vamos se aprofundar um pouco mais sobre essa animação e os significados, né? Como ela carrega tantos pesos filosóficos em 11 minutos. Então a gente pode associar de primeira, logo de cara, o nevoeiro como uma metáfora ao desconhecido. Então o nevoeiro que envolve o ouriço é o símbolo também do inconsciente, do mistério da vida fora de controle. Ao entrar nele, o personagem enfrenta esse medo do desconhecido, mas também dessa possibilidade da descoberta, também da transformação. Como o próprio Norstein disse, o filme trata daquilo que sentimos quando entramos no nevoeiro. O nevoeiro do misterioso, do desconhecido, daquele salto que a gente precisa dar em nossas vidas de algo que a gente não tem o menor tipo de controle. Essa associação que ele faz quando a gente entra nesse nevoeiro. Então, logo de cara a gente pode associar o ouriço como símbolo da infância e da inocência. Ele é curioso, sensível e imaginativo, o que pode representar o olhar infantil, mas também filosófico sobre o mundo. O que para ele é perigoso, como o cão, a coruja, o rio, pode se revelar benigno, ou pelo menos não tão ameaçador quanto parece. E ele busca a amizade e a busca pelo outro. O motivo da jornada do ouriço é visitar o urso, com quem ele toma chá e observa as estrelas. Essa meta dá um sentido à sua travessia. O filme pode ser lido
como uma alegoria à amizade, mas numa amizade verdadeira. Aquela que se mantém, mesmo diante dos desvios, dos medos e das provações. Enquanto o ouriço se perde e vive experiências transformadoras, o urso espera pacientemente, com um chá pronto. Algo meio litúrgico nessa espera, como se fosse um ritual. O retorno ao ponto de partida ganha um outro significado para essa jornada. Então o ritmo é contemplativo. Os sons são orgânicos e oníricos, criando uma atmosfera que convida à reflexão existencial, mais do que a narrativa convencional. Então o ouriço vê um cavalo branco no meio do nevoeiro. É uma das imagens mais icônicas do cinema de animação. Essa aparição súbita e silenciosa é lida como um símbolo da beleza pura e misteriosa, que não se aplica nem se prende. Um momento de revelação que o transforma. A gente pode puxar o ponto de vista Hulgiano, ou Julgiano, né? Fale do jeito que você quiser. Então o filme representa uma jornada arquetípica. O ouriço deixa o conhecido, entra no nevoeiro, que é o inconsciente, encontra figuras simbólicas, experimenta uma morte simbólica e retorna renascido. É um conto iniciático. Existe um antes e depois dessa jornada. Não vai existir aquele ouriço mais do começo da jornada, mas sim o que ele se tornou pós essa jornada. Então essa animação foi lançada em 1975, né? O filme pode também ser lido como essa resistência sutil à lógica materialista e racionalista do regime, em vez da exaltação do progresso ou do heroísmo, entre aspas. Aqui a gente tem um elogio ao silêncio, à imaginação, ao mundo interior. Agora vamos falar um pouco mais sobre a coruja, né? Essa coruja que chama muita atenção, né? Esses olhos arregalados. A coruja pode ser lida como um símbolo do medo, né? No momento em que a coruja aparece, por isso já está inquieto e vulnerável. A coruja surge silenciosa, imponente. Seus olhos brilhantes e fixos criam uma sensação de pavor paralisante. Ela representa o medo irracional, intuitivo, que vem das sombras e do desconhecido. Então, se tu vê essa animação, a coruja não ataca, nem fala, ela apenas olha. Isso já basta pro ouriço tremer. Isso é uma analogia para o nosso medo que está dentro de nós, não necessariamente fora. Então, tu pode ver a coruja como um símbolo de sabedoria também. Mas no filme, essa sabedoria é incógnita, assustadora e inacessível à razão infantil do próprio ouriço. Ela está ligada ao inconsciente, profundo, aquilo que ainda não pode ser compreendido. Então, em algumas culturas, a coruja pode representar a mensageira da morte e do além. No filme, sua aparição antecede o momento em que o ouriço é levado pela correnteza e quase se afoga. Podemos ler isso como um presságio, um aviso de uma transformação inevitável que está prestes a acontecer. Uma espécie de limiar entre dois estados do ser. Vamos falar agora do Conto dos Contos, que é descrito como o maior trabalho de Northton. Foi lançado em 1979, o filme é uma colagem de memórias pessoais e coletivas, centradas em temas como a infância, a guerra e a passagem do tempo. Não é uma narrativa tradicional. Em vez disso, o filme é estruturado como uma série de vinhetas poéticas, que evocam sentimentos de nostalgia e perda. O famoso lobo cinzento que aparece no filme se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis da obra de Northton. Então, o Conto dos Contos levou anos para ser concluído. E mesmo assim, Northton continuou refinando após o lançamento. Ele considera um trabalho em progresso ainda. E acredito que nunca será, entre aspas, terminado. Então o filme não segue uma narrativa convencional, como eu falei. E em vez disso, ele é composto de fragmentos que se repetem, se sobrepõem e se transformam, como lembranças evocadas pela emoção, não pela lógica. É uma tentativa de capturar a maneira como a mente humana realmente se lembra do passado, de forma não linear, associativa e fluida. Então aqui ele aborda de novo a temática da infância. Muitos dos momentos do filme nos apresenta crianças brincando, observando, ouvindo histórias ou tocando a vida ao redor. Essa infância também é idealizada
e ameaçada. Um espaço de pureza, mas também um local vulnerável. O famoso poema de Arthur, sim, o pai de Andrei Tarkovsky, abre o filme. Se amarem, que amem como as crianças. Se odiarem, que odeiem como as crianças. Então, ou seja, o filme está apresentando aqui que a infância é a medida da verdade emocional. Então aqui a gente tem a raposa de 9 caudas como um guia onírico. A raposa pequena que aparece ao longo do filme, muitas das vezes apenas observando. É um elo entre os mundos, infância e vida adulta, sonho e realidade, vida e morte. Ela pode ser lida como um espírito da memória ou como uma testemunha silenciosa de tudo que acontece. Ela é talvez o narrador do conto dos contos. Vários trechos do filme lidam com a memória de guerra. Soldados marchando, despedidas silenciosas, uma mulher amamentando uma criança quando o marido parte. Essas cenas são profundamente comoventes. Mostram a ruptura da vida cotidiana e da dor da separação, mas também do peso da perda irreversível. Então a casa aqui é mostrada como um espaço de proteção, de calor e amor familiar, mas também é onde ocorrem as partidas, os silêncios, os vazios deixados por quem se foi. É uma casa russa, cheia de objetos cotidianos, tornando o íntimo universal. Então, como eu falei antes, o conto em contos, o tempo não é cronológico. Ele flui como um rio de sensações, retornando a certos momentos, como a cena do café da tarde em que uma família vive em harmonia. Essa cena volta mais de uma vez, até que um dia ela não volta mais. É o tempo que carrega tudo. E ao mesmo tempo, é o que mais desejamos reter. Então o filme se refere a uma espécie de história de todas as histórias. Noisten tenta, através da arte, preservar as coisas que o tempo e a história podem apagar. O amor à infância, os afetos, os detalhes da vida comum. A garça e o Gru vivem em pântanos vizinhos. Um dia, o Gru vai até a casa da garça para pedir sua mão em casamento. Ela recusa, dizendo que ele é bobo demais. Arrependida, a garça depois vai até Gru e propõe o casamento. Mas agora é ele quem recusa. E assim começa um ciclo. Um sempre procura o outro, mas nunca no mesmo tempo. Eles se alternam entre aceitar e rejeitar, sempre tarde demais. O ciclo se repete sem fim. Então aqui a leitura mais fácil de identificar é o amor mal sincronizado. Duas pessoas que até se amam, mas não conseguem amar ao mesmo tempo. Um sempre quer quando o outro já não quer mais. É um drama universal do descompasso afetivo. Ela aceita, ele já desistiu. Ele insiste quando ela já mudou de ideia. Então, o desejo aqui é tratado como uma ilusão. A garça e o Gru desejam um ao outro, mas não o amor verdadeiro. E sim porque não querem se sentir sozinhos, ou mesmo estar sozinhos. Ou também eles querem ser desejados. Quando o outro diz sim, o interesse desaparece. É uma crítica sutil ao narcisismo do amor. A forma como, às vezes, queremos o outro apenas enquanto ele nos rejeita. Então aqui, apesar da melancolia do tema, o curta tem um tom irônico e sarcástico. Os personagens se movem de forma exagerada, as recusas são dramáticas, quase caricatas. Isso dá à história um tom de uma tragédia ridícula, como se o amor fosse um teatro onde ninguém sabe o seu papel. Aqui a Garça e o Gru é uma fábula bem breve, mas também cheia de camadas. Fala do amor, orgulho, desencontros e da nossa própria tendência humana de sabotar a nossa própria felicidade. A raposa, inicialmente morando em uma cabana de gelo, engana a lebre e toma a casa dela, que era feita de madeira. A lebre tenta expulsá-la, mas não consegue. Um a um, vários animais tentam ajudá-la. O cão, o urso, o touro, mas todos são intimados pela raposa e fogem. Só no final, um galo corajoso, aparentemente mais frágil, enfrenta a raposa com firmeza e consegue expulsá-la. A lebre recupera sua casa
todos comemoram. O Norsten sempre tem essa pegada em que algumas animações dele parecem muito simplistas, mas ao mesmo tempo carregam inúmeros significados. Então temos aqui a força bruta versus a coragem moral. Apesar de ser pequena, a raposa é astuta, manipuladora e ameaçadora, enquanto os animais maiores e mais fortes fisicamente são covardes. A única figura que consegue resolver a situação é o galo, que se impõe não com a força, mas com a coragem e a atitude. Essa é uma lição como a autoridade moral pode ser mais poderosa do que uma força física. A gente pode ler também que a casa da lebre representa seu espaço, sua dignidade e sua segurança também, né? A raposa aqui é oportunista, perde sua casa e a toma a do outro, explorando a bondade e a passividade da lebre. Isso pode ser lido como uma crítica à injustiça social. Aqueles que tomam à força o que é dos outros. E a sociedade que assiste passivamente sem agir com firmeza. A impotência diante do autoritarismo. Os animais maiores, que deveriam representar o poder e a justiça, não conseguem enfrentar a opressão. Isso pode ser interpretado como uma crítica velada à covardia das instituições, que não protegem os vulneráveis. O medo paralisa os que poderiam fazer a diferença. E só uma figura fora do padrão de poder, o galo, age com verdadeira coragem. Então é um conto aparentemente bem infantil, mas que contém mensagens sobre coragem, injustiça, covardia e resistência. Temos aqui a lenda de O Manto e a Morte. Eu falo a lenda porque não é o nome da animação, e sim a lenda da animação O Manto e a Morte. Então, o Norsten aqui é conhecido como um cara muito meticuloso. Ele está trabalhando nesse longa-metragem há décadas. O projeto foi iniciado nos anos 80 e devido ao perfeccionismo de Norsten e aos métodos de trabalho extremamente detalhistas, o filme não foi concluído. Para tu ter uma noção, por volta de 24 minutos e 30 minutos foram animados até então. Estamos em 2025, o projeto começou em 1980 e só meia hora de filme foi animado. J.R.R. Martin, tu tem um competidor à altura, hein? Com a idade do próprio animador, 83 anos, há dúvida se vai ser concluído ou não essa animação, né? E mais a gente encontra algumas exposições, filmes, documentários que já mostram alguns trechos desse trabalho. São exibidos em mostras de animação e retrospectivas. Ele permanece inacabado, embora o Norsten e a sua equipe trabalham esporadicamente. Bom, o que eu posso falar é o que a gente sabe da história dessa animação. Além dos trechos que a gente tem animados, a gente sabe um pouco porque ela é uma adaptação ao famoso conto O Capote, de Nikolai Gogol, uma das obras mais importantes da literatura russa, né? O conto narra a vida e a morte de Akaki, um humilde e ridicularizado funcionário público que vive a resistência apagada até que a encomenda um novo capote, um manto para o inverno. O casaco torna-se um símbolo de dignidade e esperança, mas logo é roubado, mergulhando-o em desespero. Ele morre pouco depois e sua alma passa a vagar pela cidade, assombrando os vivos. Bom, essa é a história do conto do livro, né? Mas o que a gente sabe da adaptação? A história segue, a partir dos minutos que a gente tem, o arco de Gogol, com ênfase nas emoções interiores do Akaki, em seus gestos silenciosos e na poesia da solidão. A ideia é contar menos a história com eficiência narrativa e mais evocar os sentimentos e atmosferas e as memórias desse conto. Então é interessante esse conto porque nós vai abordar as temáticas fantasmagóricas, de certa forma, né? E de transcendência, né? E Norsten já retratou que ele não vai tratar a morte como um fim, mas como uma transformação poética. Daí vem esse título, O Manto e a Morte. Então, os filmes do Yuri Norsten abordam temas universais, como a infância, a memória e a perda e o significado da vida. Seus trabalhos têm um apelo emocional muito profundo, muitas das vezes explorando
questões filosóficas e existenciais. Ele cria mundos nostálgicos e melancólicos, onde a simplicidade da vida cotidiana encontra o extraordinário. Então Norstein sempre evitou uma abordagem narrativa e direta. Ele acredita que o cinema deve ser mais sobre o sentimento e a atmosfera do que sobre a história clara e objetiva. Então o impacto de Norstein vai muito além da animação russa. Sua abordagem poética e artesanal influenciou cineastas e animadores em todo o mundo. Ele é visto como um dos grandes mestres da animação, ao lado de nomes como Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Seus filmes continuam sendo estudados e celebrados por sua profundidade emocional и белиза визуал. Я сейчас, пока слушал, как вы переводили, я смотрю на эту корзину, на дрова, и вспоминаю свое детство. Оно проходило в доме, жил я в доме, где было печное отопление. И поэтому к зиме мы готовили дрова, а зимой носили их из сарая в дом. И для меня с детства одно из сладостных впечатлений – это сидеть у печки и смотреть на огонь. Я думаю, боже мой, если сегодня дети никогда не видели, как огонь в печи горит, или не любовались и не замирали, глядя на костер или на рассыпанные после костра угли на земле в темноте ночи, то они теряют половину ощущения жизни. Gostou do vídeo? Você já conhecia esse animador? Comente aqui. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!